Olá, amigos, bom dia. Deus abençoe a sua quarta-feira. Ontem não tivemos o devocional por alguns problemas que surgiram, mas hoje estamos aqui de volta e iremos iniciar o capítulo 13 do Evangelho segundo Mateus. Um capítulo que, do início ao fim, nos apresenta as parábolas que o Senhor Jesus nos deixou, ou pelo menos parte delas. O que seria uma parábola? Parábola, segundo a própria definição que a Bíblia King James nos traz, é uma figura de linguagem em que uma verdade moral ou espiritual é ilustrada por uma analogia derivada da experiência cotidiana. Então, uma parábola é quando você pega um, uma experiência cotidiana, uma situação corriqueira que o ouvinte já conhece, já está familiarizado, e usa aquela situação, aquela história, para apresentar um ensinamento, uma lição, uma orientação espiritual. É assim que o Senhor Jesus traz muitas das suas verdades, por meio de parábolas. E nós iremos dar início ao capítulo 13, não a partir do verso 1, mas do verso 10. Por quê? Porque do verso 1 ao 9, Jesus traz a parábola do semeador. Aí do 10 ao 17, ele é indagado pelos discípulos do porquê usar parábolas. E do 18 ao 23, ele explica a parábola do semeador. Então, o que eu pretendo fazer neste vídeo? Ler do 10 ao 17, para que a gente entenda o porquê de Jesus usar parábolas. E amanhã, quinta-feira, nós lermos do 1 ao 9, que é a parábola do semeador, e do 18 ao 23, que é a explicação dessa própria parábola, tá bom? Então fica combinado dessa forma. Então já abra sua Bíblia aí, Mateus, capítulo 13, a partir do verso 10. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, compartilhe com os seus amigos e lembrando que há uma playlist com todos os episódios dos estudos, dos capítulos que estudamos até aqui, tá bem? Vamos então ao texto. Então, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: por que lhes fala por meio de parábolas? Ao que ele respondeu: porque a vós outro foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi concedido, pois a quem tem, mais se lhe dará e terá em abundância. Mas ao que quase não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por meio de parábolas. Porque vendo, não enxerguem, e escutando, não ouvem, muito menos compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que continuamente estejais ouvindo, jamais entenderei. Mesmo que sempre estejais vendo, nunca percebereis. Posto que o coração deste povo está petrificado, de má vontade escutaram com os seus ouvidos e fecharam seus olhos, para evitar que enxerguem com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, convertam e sejam por mim curados. Mas abençoados são os vossos olhos, porque enxergam, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois com certeza vos afirmo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Então, vamos por partes. Do verso 11, ou melhor, no verso 11, o Senhor Jesus nos mostra que o entendimento da sua voz, a compreensão da sua vontade, não se resume a um entendimento racional,
a uma compreensão racional. Mas para que uma pessoa de fato compreenda a vontade de Deus e as palavras de Deus, se faz necessária uma revelação espiritual. Você deve conhecer pessoas, por exemplo, que conhecem a Bíblia, conhecem no sentido de já terem a lido diversas vezes. Mas mesmo tendo lido várias vezes, elas não conseguiram compreender na sua totalidade, na sua plenitude, o que o Senhor Jesus estava querendo dizer e, consequentemente, elas não foram ou não puderam ser transformadas pela palavra de Deus. Por quê? Porque essas pessoas, elas tiveram uma compreensão racional, elas estudaram a Bíblia como estudam qualquer outro texto, limitadas à interpretação do texto, mas elas não tiveram a revelação da parte de Deus. Nós temos, por exemplo, ateus que estudaram e estudam a Bíblia, mas a tratam como um livro, como qualquer outro livro que há nesse mundo. Mas existem aquelas pessoas que estão lendo a Bíblia, já leram ou estão lendo a Bíblia, não possuem uma boa leitura, possuem até mesmo dificuldade de interpretação de texto, em interpretar texto, mas são muito sinceras, muito sedentas, e elas conseguem entender o que Jesus está dizendo, que a Bíblia está dizendo, e elas conseguem, ou melhor, nós conseguimos ver nelas uma transformação interior. Nós conseguimos ver, existe essa diferença nos nossos dias e existia na época do Senhor Jesus. Pois quando Jesus falava, ele falava a dois públicos, basicamente. Um público culto, sábio, entendido. Ele falava, por exemplo, com escribas, que eram os que redigiam, que textualizavam a Bíblia, as tradições. Ele falava com gente muito inteligente que não compreendia o que ele estava dizendo. Como ele também falava com pessoas ignorantes, no sentido de terem pouca leitura, pouca alfabetização, porém elas compreendiam. Isso mostra que é mais do que uma compreensão racional, é uma revelação. É uma revelação. É isso que o Senhor Jesus está deixando claro aqui no 11. Veja de novo. Porque a vós outros foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi concedido. Quer dizer, aos discípulos e aos sinceros foi revelada a vontade de Deus. Eu usei uma palavra aqui, sincero, sinceridade, isso faz toda a diferença. Trazendo para os dias de hoje, para a nossa vida com Deus. Se você abre a Bíblia e lê a Bíblia com o intuito, com um simples intuito de conhecer a Bíblia, ou então conhecer a Bíblia mesmo, só para discutir com outras pessoas, para mostrar que você conhece, mas sem aquela sede de aprender de fato e de viver o que a Escritura orienta, você não está interessado num compromisso com Deus, só está interessado no conhecer, conhecer por conhecer, sem um mínimo de disposição em você de praticar. Então Jesus não vai se revelar a você por meio da palavra. Você pode até compreender racionalmente, mas isso não vai te transformar. Agora, se você vai até ele com sincera sede de entender para se parecer mais com ele, viver segundo a vontade dele, você pode ter certeza que ele vai se revelar a você. E o verso 12, nós já lemos, eu quero ler de novo, nos traz uma lição muito importante. Eu queria até ler um comentário da própria Bíblia King James sobre este verso 12,
que é um verso que muitas pessoas já leram, já ouviram, mas não entenderam. Jesus diz: pois a quem tem o quê? Tem essa revelação da palavra de Deus. Mais se lhe dará e terá em abundância. Mas ao que quase não tem, até o que tem lhe será tirado. Aqui Jesus está falando de quem tem a revelação e de quem não tem. O comentário da King James diz assim: o verso 12 anuncia um princípio básico do mundo espiritual. Quem aceita a palavra de Deus com humildade e reverência, receberá muitas outras bênçãos do Senhor. Mas os arrogantes e incrédulos, até a parcela de fé e bênçãos que lhes foi concedida, será retirada. Então, você que tem a revelação da palavra de Deus, você que compreende e sabe, apesar de toda a sua dificuldade de leitura ou de interpretação, você é sincero, você procura praticar a palavra, crê na palavra, sabe? Você lê a Bíblia e você crê de todo o seu coração que ela é a palavra de Deus, então você é muito abençoado. Tanto é, ainda nessa questão de ser muito abençoado, o verso 16, que já lemos e eu quero ler de novo, diz assim, ó: mas abençoados são os vossos olhos, porque enxergam, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Louvado seja Deus. Você que entende a palavra, que crê na palavra, você que crê no Evangelho, você é um bem-aventurado. Aí, pessoal, o Senhor Jesus vai usar no verso do verso 13 ao 15, ou melhor, do verso 14 e 15, uma palavra de Isaías 6, 9 e 10. Veja o verso 14 e 15. Neles quem? Nos que não compreendem a palavra, os que não têm a revelação. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Isaías 6, 9 e 10. Ainda que continuamente estejais ouvindo, jamais entendereis. Mesmo que sempre estejais vendo, nunca percebereis, posto que o coração deste povo está petrificado. De má vontade escutaram com seus ouvidos e fecharam seus olhos, para evitar que enxerguem com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, convertam-se e sejam por mim curados. Então o Senhor Jesus está falando de um povo incrédulo, de um povo que tem um coração duro, um povo que viveu na época de Isaías, que viveu na época de Jesus e que vive nos dias de hoje. Na época de Jesus, como eu citei aqui, ele teve uma dificuldade muito grande, não com a população em si, mas com os religiosos, com os saduceus, com os fariseus, com os escribas, porque eles não criam, eles tinham lá as escrituras que carregavam e anunciavam uma promessa da vinda do Messias. Tudo que a escritura disse sobre o Messias se cumpriu em Jesus, mas eles não creram. Eu até anotei aqui, né? O pior cego é aquele que não quer ver, o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Eles não queriam aceitar, eles não queriam dar o braço a torcer. Eles tiveram um coração muito duro. E por isso eles não conseguiram ser abençoados como somos, né? De receber a revelação da parte do Senhor. E eu quero concluir essa questão do porquê de Jesus usar as parábolas com uma afirmação do próprio Senhor Jesus no verso 17, que nos mostra o privilégio que temos. Verso 17: com certeza vos afirmo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. O Senhor Jesus, na época dos profetas, na época dos patriarcas, na época do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, eles tinham a promessa do Messias, eles tinham a sombra do Messias, eles tinham o sonho do Messias, o rascunho do Messias, mas eles não tinham o próprio Messias ali com eles.
Ao passo que os discípulos a quem Jesus estava se dirigindo nesse texto, eles estavam diante do próprio Messias. Então eles eram privilegiados por ver o que os profetas não viram e por ouvir o que os profetas não ouviram, porque o que Jesus ensinou a eles, os profetas não aprenderam. E o que eles viram Jesus realizar, os profetas não viram. E eu ouso dizer que nós também somos tão privilegiados ou até mais privilegiados do que os apóstolos, digo, do que os discípulos. Não digo mais porque eles viram, né, Jesus ali face a face. Nós ainda o veremos, mas a questão é que nós temos a Bíblia. Olha o privilégio que é ter a Bíblia. Na época dos discípulos e até da igreja primitiva, ali no comecinho, não tinha a Bíblia, não tinha isso aqui. Tinha ali a Torá, as Escrituras, mas não tinha a Bíblia assim toda redondinha como nós temos. Então nós somos privilegiados e devemos levantar as mãos aos céus e dar graças a Deus. Você que consegue entender a palavra, repito, apesar de toda a sua dificuldade, você é um bem-aventurado. Porque Deus decidiu revelar-se a você. Viu? Nós fomos alcançados pela revelação de Deus por meio da sua palavra. Veja na tua casa quantas pessoas não conhecem a Bíblia, quantos amigos que você tem que não conhecem a Bíblia, mas não se convertem, não são transformados, não creem. O ponto-alvo aqui, não creem, você crê. Quantos que ouvem sobre Jesus e não creem? Você crê. Você é um eleito, você é um escolhido. Você, assim como eu, somos privilegiados, porque o braço do Senhor nos foi revelado. Tá certo? Então, espero que você tenha compreendido. Jesus aqui, nesse texto que lemos hoje, respondeu o porquê das parábolas. E também espero que você tenha entendido o porquê da gente ter começado do verso 10 ao 17. Porque aí, quando a gente começar a ler as parábolas, amanhã a gente vai ler a do semeador e vamos ler a explicação, você já vai ter entendido o porquê de Jesus usar essa figura de linguagem. Vamos orar. Senhor, graças te damos, porque hoje, quando abrimos a Bíblia, temos a compreensão da tua vontade. Apesar de toda a dificuldade de hermenêutica, de interpretação que temos, o Senhor tem tido misericórdia, cada dia temos aprendido um pouquinho mais. Obrigado, Pai. E não apenas obrigado por compreendermos, mas por crermos. O Senhor colocou fé no nosso coração e por isso cremos. Obrigado, Pai. Oramos por aqueles que são sinceros, que o Senhor se revele a eles a cada dia, Pai. Obrigado por esse espaço que o Senhor nos concede para pregarmos a palavra, para estudarmos a Bíblia. Obrigado. Louvado seja o teu nome. Amém. Graças a Deus. Gente, Deus abençoe e até amanhã, se assim Deus permitir.